Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é a segunda aula do curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1, onde nós vamos desenvolver o método da análise nodal aplicada a circuitos resistivos. Esta aula foi dividida em 3 partes, sendo que a parte em questão corresponde à segunda parte em 3. Dando continuidade aos nossos conhecimentos aplicando análise nodal, nós temos um circuito que tem uma pequena variação com relação ao anterior para a aplicação desse método, já que ele possui aqui uma fonte de tensão. Ou seja, nos casos anteriores, nós estávamos trabalhando com circuitos e aplicando a análise nodal, circuitos que só tinham fontes de corrente, que nós temos uma fonte de tensão. Mas o objetivo é o mesmo, é encontrar, no caso específico, as tensões do nó A e do nó B. Identificadas essas tensões, nós temos o circuito dominado. Vamos desenhar esse circuito. O que nós temos aqui para esse circuito? Aqui nós temos uma fonte de tensão com valor Vs, aquela fonte de tensão ali apresentada. Ela se interliga na outra extremidade com uma fonte de corrente. Aqui nós vamos ter a nossa fonte de corrente com esta orientação, cujo valor é IS, e essa aqui é Vs. Nós temos mais um componente aqui, temos aqui um resistor, um outro resistor aqui posicionado, e um último resistor que fica intermediário entre esses dois. Aqui está o resistor. Quais os valores desses resistores? Qual o nome desse resistor? O label desses resistores? Esse é o R1, esse é o R3 e esse é o R2. Temos ainda aqui um nó denominado nó A e um outro nó denominado nó B. E por último, uma referência aqui apresentada. Apresentado este cenário, vamos dispor todas as tensões e correntes conforme nós acreditamos que sejam verdadeiras. No nó B e no nó A. Por exemplo, no nó A, eu vou considerar que temos uma corrente chegando da fonte, temos uma corrente descendo nessa orientação e outra com esta orientação. Aqui nós vamos ter uma corrente chegando, outra corrente chegando, que é a corrente S, e aqui uma descendo. Podemos colocar nomes nessas correntes. Por exemplo, esta corrente aqui, eu posso chamar ela de I2. Logo, aqui também é a I2. Esta aqui eu vou chamar de I1. E essa eu chamo de I3. Obviamente, essa corrente também está chegando na nossa referência. Mas lembrando que nós só precisamos aplicar a análise nodal, a lei das correntes de Kirchhoff, nos nós, exceto na referência. Pronto, aí nós temos as correntes. Essa aqui vai ser uma corrente que eu vou chamar de IX. Deixa ela aí. E aqui nós temos a nossa corrente IS chegando também. Vamos dispor dos valores das tensões. Por exemplo, nesse resistor R1, que passa a corrente I1, digamos que ele tem a tensão V1. Já neste aqui, ele vai ter a tensão V3. E esse último tem a tensão V2. Qual o nosso objetivo aplicando a análise nodal? Encontrar o valor de VA e encontrar o valor de VB. Com esses valores identificados, temos condições de resolver o nosso problema. Então, qual o nosso objetivo na análise nodal? É encontrar os valores das tensões dos nós. No caso, VA e VB. No caso particular, onde nós temos uma fonte de tensão conectada entre o terra e um nó, isso já é um presente.
Porque se nosso objetivo é encontrar os valores dos potenciais do nó A e nó B, ou dos potenciais de qualquer nó do nosso circuito, o fato de ter uma fonte de tensão conectada entre o terra e o nó já nos dá a primeira equação. O valor do potencial do nó A é nada mais, nada menos do que o próprio Vs, que é a tensão da fonte. Feito isso, vamos agora buscar a solução para o VB. Para a solução do VB, seguimos o ritual, seguimos o protocolo básico, que consiste primeiro em encontrar as correntes, não? Ou seja, nós temos que escrever as correntes em função das tensões dos nós. Tensões dos nós. Para fazer isso, nós vamos pegar o nó B, que é o nosso nó de interesse, e começar a fazer essa descrição. Primeiro, qual o valor do... Como eu escrevo o I2 em função das tensões dos nós? Moleza. O I2, que é esta corrente aqui, ela será VA menos VB sobre R2. Isso também nos traz a seguinte condição, já que VA é igual a VS, esse será VS menos VB sobre R2. O nosso I3, essa corrente que desce no componente R3, nada mais é do que VB menos 0 sobre R3. Logo, ele será VB sobre R3. E o nosso I1, caso necessite, mas ele tem o seguinte valor, de VA menos 0 sobre R1. Como VA é igual a VS, ele será VS sobre R1. Ou seja, essas são as representações das correntes nos elementos em função das tensões dos nós. Pronto, agora vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó B, já que o potencial do nó já está identificado, para encontrar o valor de VB. Então nós precisamos aqui aplicar a segunda condição, que corresponde ao somatório das correntes no nó B. No nó B é igual a 0. Em outras palavras, nós temos aqui que o I2, que está chegando, mais o IS, que está chegando, menos o I3 é igual a 0. Eu posso fazer mais. Agora eu posso substituir. Quem é o I2? O I2 é VS menos VB dividido por R2 mais o IS, que é a fonte dependente, menos I3, que é VB sobre R3, é igual a 0. Trabalhando um pouquinho aqui, nós podemos escrever essa equação como 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 VB é igual a IS mais VS sobre R2. Dando continuidade, teremos o seguinte aqui. Teremos aqui, podemos escrever R2 vezes R3, R2 mais R3 VB é nada mais do que R2
vezes R2IS mais VS. Multiplicando, cruzado, isolando o VB, nós teremos o seguinte: R2 vezes R3 vezes R2IS mais VS dividido por R2. O R2 vai cortar desse processo, logo vai ficar R2, R3 IS mais R3VS dividido por R2 mais R3. Ou seja, se a gente aqui identifica o nosso VB, é exatamente este VB, e o nosso VA foi dado de presente inicialmente. Com o objetivo de fixar mais os nossos conhecimentos abordando a análise nodal com fontes de corrente exclusivamente, vamos buscar resolver este exemplo. O que nós temos nesse exemplo? Temos aqui 3 fontes de corrente, fontes independentes, e mais 6 componentes resistivos. Nosso objetivo? Levantar as equações dos nós. Para fazer isso, vamos redesenhar esse circuito, ocupando toda esta área e apresentando os principais elementos dessa estrutura. O que nós temos aqui? Nós temos um resistor, aqui no início. Temos uma fonte de corrente independente aqui posicionada. Depois, temos outra fonte de corrente nesta região. Temos um resistor aqui posicionado. Temos outro resistor aqui posicionado. Subindo, temos a terceira e última fonte de corrente independente. Obviamente, ainda temos um componente intermediário aqui presente, onde nós podemos posicioná-lo da seguinte forma. E ainda faltam 2 resistores. Esse resistor superior, esse resistor inferior, que está sendo aqui agora apresentado. Além disso, o nosso circuito tem um terra, que é o nosso potencial igual a zero. Nomes para essas criaturas. Temos aqui o R1, que é o valor dessa resistência. Temos aqui o I1, o R2, o R3, aqui está o R5, aqui nós temos o R4, o R6, o I3, essa fonte de corrente independente é o I2, E, para finalizar ainda, temos aqui o nó A, o nó B, o nó C, e este é o nosso nó de terra. Uma vez desenhado o circuito, vamos posicionar as correntes do circuito, obedecendo inicialmente as orientações que conhecemos. Por exemplo, nós sabemos que a orientação da fonte de corrente independente I1, ela tem esta corrente nesse sentido, assim como tem esta corrente nesse sentido. Sabemos que a I2 chega neste nó com esta orientação e sai exatamente com esta orientação. E a I3 chega nesse nó com esse sentido e sai com esse sentido. Então, as correntes independentes, elas determinam
já estão determinadas as suas orientações. Com relação às correntes que passam nos componentes, aí nós já temos que definir. Caso a nossa definição ela erre em sentido, a solução vai aparecer um sinal negativo. Então não temos problema em estabelecer inicialmente as orientações conforme nós acreditamos. Por exemplo, a corrente que passa no resistor R1, estou considerando essa orientação, consequentemente, neste outro nó, ela vai ter esta outra orientação. A que passa no R2, vai considerando esta orientação, neste nó, ela terá esta orientação. A que atravessa o resistor R5, estou considerando essa disposição, logo ela vai ter essa disposição. A que passa no R3, que é este intermediário, vou considerar que ela tem esta orientação, logo ao chegar no nó C, terá esta outra. A que passa no R6, vou considerar esta orientação, ao chegar no terra, terá esta outra. E por último, no R4, vou considerar que ela está descendo, consequentemente, terá esta orientação. Nós podemos dizer mais. Podemos dizer que dar nome a essas correntes. Observem que já foi ocupada a corrente 1, 2 e 3. Então eu vou considerar que essa aqui é a I4. Logo aqui a I4 também. Vou considerar que esta aqui vai ser a I5. Logo ela está aqui também. Esta é a I6, que aqui se encontra presente. Esta é a I7, logo aqui está a I7. Esta é a I8, que também está aqui. E por último a I9, que se encontra nessas posições. Posicionado as correntes do nosso circuito, quais seriam as polaridades das tensões em cima dos elementos resistivos? Por exemplo, a corrente entra aqui no polo positivo e sai no negativo. E aqui nós temos a tensão V1. Com relação a I5, ela passa aqui no resistor R2, positivo e negativo. Temos V2. Aqui nós temos positivo e negativo. Temos V5, positivo e negativo. Aqui nós temos o V3, positivo e negativo. Temos o V6, positivo e negativo, temos o V4. E assim estão as tensões em cima dos nossos componentes. O que nós precisamos encontrar? As equações dos nós. Qual é o protocolo a ser seguido? São 2 passos em circuitos que só possuem fontes de corrente como este. Primeiro passo, escrever todas as equações, todas as correntes em função das tensões dos nós. Então, primeiro passo, escrever todas as correntes em função das tensões dos nós. Segundo passo, aplicar a lei da corrente de Kirchhoff em cada um dos nós. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que aqui nós temos a tensão VA, aqui nós temos a tensão VB, e aqui nós temos a tensão VC, cada um associado a seu respectivo nó. E, obviamente, a tensão aqui é igual a 0. Então, vamos buscar as nossas equações dos nós. Primeiro passo corresponde em escrever as correntes em função das tensões dos nós. Para que fique bem claro isso, vamos escrever assim. Então, neste passo específico, nós precisamos escrever as correntes em função das tensões dos nós. Fazendo isso, nós realizamos a primeira etapa. Como fazer? Moleza! Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, a corrente 1 e 2 e 3 são correntes de fontes independentes. Então não faz sentido escrever em função das tensões dos nós. Mas já a corrente I4,
essa que passa no resistor R1, nós podemos redigir ela com a seguinte forma. A corrente I4, ela é igual ao quê? Ela é igual a VA menos VC dividido por R1. Então está feita a primeira. A corrente 5, cadê a corrente 5? É a que passa no R2. Essa corrente I5, ela é igual a VA menos VC sobre R2. A corrente 6 é a que passa em R5. A corrente 6 será igual a VA menos VB dividido pelo valor daquela resistência, que é R5. A corrente 7 é a que passa em R3. Logo, ela vai ser VB. Então, I7 é VB menos VC dividido por R3. A corrente I8, essa que passa em R6. Corrente I8 nada mais é do que VC menos 0 dividido por R6. Ou seja, VC sobre R6. E a corrente I9, a última aqui, vai ser VB menos 0 também, dividido por R4. Assim, nós conseguimos escrever e realizar a primeira parte da busca das equações nodais, que é escrever as equações de as correntes em função das tensões dos nós. Uma vez escrita as correntes em função das tensões dos nós, agora é aplicar diretamente a lei das correntes de Kirchhoff nos nós do circuito. Nós temos o nó A, B e C. Não há necessidade de aplicar no nó de referência, existe uma redundância aqui. Então vamos aplicar. Para aplicar os três, nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou colocar aqui três quadros, onde cada quadro desse, o objetivo é aplicar em um deles. Aqui nós vamos aplicar, no caso 2, podemos escrever da seguinte forma. 2.1 Lei das correntes de Kirchhoff, nó A. Então, vamos aplicar lei das correntes de Kirchhoff no nó A. Vou até deixar já escrito para os demais também, onde nós vamos aplicar. No outro caso aqui, nós vamos colocar 2.2 lei das correntes de Kirchhoff no B. Para ficar neste agrupamento, 2.2. Então vamos mudar aqui. E 2.3. O nosso objetivo é aplicar naquele terceiro nó, o C. Então 2.3 temos como objetivo aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó C. Cada aplicação dessa vai gerar uma equação. E esta equação é a nossa solução, já que nós estamos atrás das equações dos nós. Pronto, agora vamos aplicar para o nó A. No nó A, o que nós temos no nó A? Nós temos o seguinte, o nó A representa
toda essa região aqui. Então, a gente já tem essas saindo, chegando, saindo, saindo, chegando. O nó C é esta região. E aqui nós temos o nó B. Então, se eu fosse colocar aqui um ponto de conexão, digamos que toda essa região aqui, ó, é onde eles estão grudados. Assim como aqui estão conectados nessa região, e aqui estão conectados nessa região. Feito isso, vamos levantar as correntes. Aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó A. Quem está chegando no A? Está chegando uma corrente 2, que é a corrente da fonte independente. Está chegando a corrente 1, que também é uma corrente independente. Quem está saindo? Quem está saindo aí? Está saindo o I4. Está saindo o I5. E também o I6. Nesse sentido, agora, nós podemos substituir os valores das correntes dos componentes por meio das suas representações em função de potencial. Ou seja, I1, esse aqui é o I1. Ou seja, I2 é uma fonte independente, então não tem alteração. I1 é outra fonte independente, não tem como modificar, mas já o I4. O I4 é VA menos VC sobre R1. Quem é o I5? O I5 é VA menos VC sobre R2. E quem é o I6? O I6 é VA menos VB sobre R5. Consequentemente, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Nós podemos agora escrever que o VA e VA, então nós vamos ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R5 VA mais, quem é VB? O VB é menos 1 sobre R5 VB. E o VC? O VC tem 2 aqui, ó, menos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 VC é igual a I1 mais I2. Assim, nós temos aplicado a lei das correntes de Kirchhoff no nó A, e esta equação é a que representa a equação do nó A. Aqui nós temos, obviamente, o nosso I2. Vamos fazer agora para o nó B. Vamos aproveitar o seguinte, melhorar um pouquinho o nosso espaço aqui. Podemos fazer o seguinte, eu posso cortar aqui, eu trago essa criatura para ali. E agora nós sabemos que no nó B, que é exatamente este aqui, quais são as correntes? As correntes são as seguintes. Qual a corrente que chega? Chega o I3, que é uma corrente independente. Chega o I6, essa já não é tão independente. Esta é a corrente que passa no resistor R5. E quem é que sai? Chega mais ninguém? Não, chega mais ninguém. E aqui está saindo o nosso I2, que é outra fonte independente, corrente independente. Sai também o nosso I7 e o nosso I9. Feito isso, nós temos quantas correntes? 1, 2, 3, 4, 5 e aqui tem 5. Agora nós podemos substituir as correntes que passam em componentes pela sua representação em tensões dos nós. O I3 é independente, então não tem o que substituir.
Mas já os 6, aqui está os 6, VA menos VB sobre R5. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao I2, que é dado por outra corrente independente, mais o I7, que tem o seguinte valor: VB menos VC sobre R3. E aí temos ainda mais o nosso I9, que tem o valor de VB sobre R4. Organizando isso aqui, nós temos o seguinte: o VA está aqui e somente aqui. Então, com relação ao VA, vai ser 1 sobre R5 VA. O VB aparece em 3 posições. Esta e esta. Positivo desse lado, negativo desse lado, passando tudo para aquele lado. Isso vai ficar menos 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 VB. E o VC vai passar positivo, será mais 1 sobre R3, que fica igual a o nosso I2, que já está naquele lado, menos o I3. Aqui, especificamente, nós temos a equação que rege o comportamento para o nó B. Vamos para a nossa terceira e última equação. Nesse caso específico, vamos organizar um pouquinho o nosso quadro de forma a aproveitar este último espaço e começar a solução dessa equação naquele ponto especificamente. O que nós temos para a nossa equação do nó C? Aqui está o nó C. No nó C, nós temos quem está chegando aí. Quem está chegando? Nó C é o I5. No I5. Quem mais chega no nó C? O I7. O I7 está aí chegando. Temos também o I4. O I4. E quem está indo embora? O I7, o I5 e o I4. O I1, que é a nossa fonte independente, está saindo. E o I8 também está saindo. Substituindo os valores de 5, I7, I4 e I8 pela sua representação em tensões dos nós, vamos ter o seguinte: I5 é igual a VA menos VC sobre R2 mais I7 VB menos VC sobre R3 mais I4 VA menos VC sobre R1. Isso vai ser igual a I1, que é a nossa fonte independente, mais I8, que é VC sobre R6. Organizando aqui, nós temos VA só deste lado, o R2 e R1 VA. Então nós podemos colocar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 VA. VB também só está deste lado aqui. E aí nós temos o que aqui com o nosso VB? Nós temos 1 sobre R3 mais 1 sobre R3 VB mais VC. VC tem 3 termos. Tem um termo negativo aqui, outro negativo aqui e um positivo do outro lado. Logo, para o nosso VC, nós vamos ter o seguinte. Na verdade, tem 1, 2, 3, 4 termos o nosso VC e todos eles são negativos. Então, vamos escrever o nosso VC. VC será menos o termo menor do VC, 1 sobre R1,
Segundo termo do VC, 1 sobre R2. Terceiro termo do VC, mais 1 sobre R3. E ainda tenho 1 sobre R6. Sobre R6, VC é igual a o nosso I1. Ou seja, esta equação é a terceira equação e a do nó C. Podemos observar que esta primeira está associada a esta primeira linha, esta segunda associada a esta segunda linha, e essa terceira está associada à terceira linha. Vocês, organizando elas, têm com certa facilidade condição de colocar na forma matricial. Agora nós já vimos o quê? Aplicamos análise nodal em circuitos que só possuem fontes de corrente independente. Aplicamos análise nodal em circuitos que possuem fontes de tensão e corrente, porém a fonte de tensão conectada entre o terra e um nó específico. Agora observem esta situação. Nós temos uma fonte de tensão que não está conectada ao terra. Ela está conectada entre dois nós. Isso gera o chamado supernó, que aglutina dois nós dentro da nossa representação. Vamos redesenhar esse nosso circuito aqui. Redesenhar o nosso circuito e buscar aplicar a análise nodal com esta particularidade de um circuito que possui uma fonte de tensão conectada entre dois nós. Aqui está posicionado o nosso terra. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui um componente nessa região, outro componente nessa região, outro componente aqui nessa região, e aqui nós temos a nossa fonte entre os nós. Desenhando, temos aqui uma resistência aqui presente, temos outra resistência aqui presente, temos uma fonte de corrente aqui e temos uma fonte de tensão nessa posição. Mais menos, aqui está a nossa fonte de corrente, este é o valor R1, este é o valor R2, esta fonte de tensão tem valor Vs, e esta aqui tem valor IS. O que nós temos mais? Isso aqui é um nó A, que tem a tensão VA, e este é o nó B, que tem a tensão VB. Assim está disposto o nosso circuito. Com esta representação, podemos fazer a seguinte observação. Como eu tenho uma fonte conectada entre dois nós, diretamente nós já podemos tirar uma equação. E esta equação nos diz que o Vs é igual a VA menos VB. Então esta equação saiu diretamente do fato de existir uma fonte de tensão conectada entre dois nós e estamos aplicando a análise nodal. Aqui está já uma das equações que nos ajuda a encontrar os valores dos potenciais VA e VB. No cenário onde nós temos uma fonte de tensão entre dois nós, nós podemos considerar esta região que envolve os nós de referência à ponte que os intercala como o supernó. Então, este seria o nosso supernó. E o que ele tem de particular? Ele tem de particular que eu considero como um nó único. Se eu for fazer agora
o posicionamento das correntes, nós temos, obviamente, uma corrente saindo IS e entrando aqui nessa região do supernó. Nós temos uma corrente saindo da região do supernó, que eu vou chamar de I2. E temos uma outra corrente saindo da região do supernó, que eu vou chamar de I1. Além disso, podemos considerar que vai surgir uma tensão chamada V1, e aqui nós temos uma tensão chamada V2. Então, o supernó fez com que dois nós, aqui no caso, tivesse o comportamento de um único nó. E como resolver esta questão? Resolve como estamos agora, resolve com a mesma metodologia da análise nodal, com dois passos. Primeiro, precisamos escrever todas as correntes em função das tensões dos nós e depois aplicar a análise nodal nos nós do nosso circuito. No caso, o supernó será considerado como um nó único de aplicação. Então vamos lá. Primeiro passo. Nós precisamos fazer o quê? Vamos relembrar. Escrever as correntes em função das tensões dos nós. Ou seja, como nós já estávamos fazendo anteriormente. Então vamos realizar esta aplicação. Quais correntes nós temos aqui? A IS é uma corrente independente, então não tem o que escrever. Mas nós temos a I1 e a I2. Quem é a corrente I1, objetivamente? A I1 vai ser VA menos 0 sobre R1, ou seja, VA sobre R1. Quem é a corrente 2? A corrente 2 será VB menos 0 sobre R2. Aqui, naturalmente, será VB sobre R2. E aí já estão escritas as correntes conforme nós adotamos na metodologia. E o segundo e último passo é buscar as equações dos nós. E como nós buscamos as equações dos nós? Somatório das correntes dos nós igual a 0. Aqui no caso, o nó de referência será o supernó. É esse que nós vamos utilizar como referência. O que é que nós temos no supernó? Está chegando a corrente IS, está saindo a corrente I1 e uma corrente I2, e isso aqui é igual a 0. O que temos mais? Temos que o nosso I1 mais I2 é igual a IS. Quem é I1? I1 é VA sobre R1. Quem é I2? VB sobre R2 é igual a IS. Multiplicando aqui por R1 e R2, podemos escrever aqui como R2 VA mais R1 VB é igual a R1 R2 IS. E aí nós temos a nossa segunda equação para buscar resolver o problema. Essa é a nossa segunda equação. Lembrando que esta aqui é a primeira, que saiu por inspeção direta do circuito ali apresentado. Agora vamos para a etapa final. Qual é a nossa equação número 1? A nossa equação número 1 ela tem o seguinte valor. Esta aqui é a nossa número 1. Se eu multiplicar ela por R2, a número 1 por R2, ela vai ficar R2VA menos R2VB é igual a R2VS. E a nossa equação número 2 tem o valor de R2VA mais
R1VB igual a R1 vezes R2 vezes IS. Se a gente subtrai A2 menos A1, nós temos o seguinte. Nós vamos ter R1VB mais R2VB é igual a R1, R2IS menos R2VS. Consequentemente, o nosso VB será igual a R1, R2 IS menos R2 VS dividido por R1 mais R2. Esta é a solução para o VB. Com o objetivo de encontrar o VA, basta substituir nesta equação. Obviamente, nós temos um problema nesta solução, um problema neste sinal, na solução ali apresentada. Porém, a solução verdadeira é R1, R2, R1, R2, IS menos R2VS, R1 mais R2.